Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva com as suas bênçãos. Eu faço parte do grupo de voluntários do Núcleo Espírita Alta de Souza, lá no IPCEP. E, apesar de estarmos fisicamente separados, mas nesse instante, não é? Nós podemos estar juntinhos através do coração e através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, né? Então, nessa tarde, nós iremos conversar sobre a Lei de Liberdade, que está contida no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no primeiro item, e falando sobre a liberdade natural, nas questões 825 até 828A. Mas primeiro, vamos fazer a nossa oração, né? De sempre, para pedir as bênçãos de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar o nosso amado Mestre Jesus e pedir: Senhor, vem, Senhor, vem nos envolver com o teu abraço amoroso. Vem, Senhor, iluminar os nossos corações com a tua presença, com o teu amor. Que nós possamos, Mestre querido, ter a certeza, a confiança de que estás sempre conosco. Nunca estamos sozinhos. Dessa forma, Mestre querido, queremos rogar ao teu coração que os bons espíritos possam estar presentes em teu nome, para que possamos levar esses ensinamentos tão importantes para o nosso dia a dia, que a doutrina espírita nos oferece, traduzindo, por assim dizer, ou trazendo para nós as explicações do teu evangelho de amor. Muito obrigada, Mestre. Muita paz e muita luz para todos nós. Gostaríamos agora de perguntar a vocês o que vocês acham. A liberdade é uma lei divina? Claro, eu sei que vocês responderiam que sim, porque é uma lei natural, consequentemente uma lei da natureza, uma lei divina. Pois bem, se a liberdade é inerente ao homem, foi porque Deus criou essa lei para que os homens pudessem pensar, falar, agir como bem entendessem. É isso mesmo? Como bem entendessem? Será que Deus age dessa forma? Acho que tem alguma coisa equivocada aí, não é? Mas vamos então buscar um embasamento melhor naquilo que os espíritos e os verdadeiros estudiosos do espiritismo nos falam, não é? E na questão 825 do Livro dos Espíritos, eles dizem que no mundo nenhum homem pode orgulhar-se de gozar da liberdade absoluta. Sabem por quê? Porque todos nós precisamos uns dos outros. Isso é uma verdade inconteste, tanto os mais poderosos quanto
os pequeninos, os humildes, os simples. Porque vamos dar alguns exemplos simples que nós poderemos analisar. Nós poderemos viver sem o gari que limpa a nossa cidade? Ou poderemos viver sem aquela pessoa que faça a nossa comidinha? A cozinheira, seja ela paga, seja ela nossa mãezinha que está nos alimentando? Poderíamos viver sem a pessoa, aquela lavadeira que lava as nossas roupas? Ou mesmo poderíamos viver sem o empresário, necessário para as grandes indústrias aí, ou o operário, que é ele que põe a mão na massa? Ou ainda poderíamos viver sem o médico, a enfermeira, o engenheiro, o mestre de obras, o ajudante de pedreiro e o agricultor, aquele que planta a nossa comidinha. Será que poderíamos viver? Olhe, essa lista não tem fim, vai embora. Então, vamos continuar. E na questão 826, os espíritos dizem que se o homem pudesse gozar de liberdade absoluta, poderíamos descrevê-lo como um eremita no deserto. Mas desde que existam dois homens juntos, eles têm deveres e direitos recíprocos que precisam respeitar. Então, já não existe mais liberdade absoluta. E os espíritos continuam dizendo que o desejo de ser livre é inato no homem. E na questão 621 desse mesmo livro, eles dizem que as leis divinas estão inscritas na consciência do homem. Então, com todas essas explicações, podemos observar que a verdadeira liberdade é decorrente da responsabilidade, que é o resultado da maturidade do homem diante da vida. E que, por isso, o homem não consegue triunfar sem que tenha responsabilidade por seus pensamentos, por suas palavras e por seus atos. Quando usamos a nossa liberdade para interferir negativamente na vida do nosso próximo, estamos incorrendo faltas contra as leis divinas. E seja de que forma for, quando for negativamente. Então, nós podemos observar muito essa falta de respeito à liberdade do outro dentro do ambiente doméstico. Se observarmos direitinho, muitos das pessoas que se amam, talvez devido à intimidade que se tenha, não conseguem respeitar o direito do outro de pensar, de falar, de agir com a liberdade que eles desejam, desde que haja respeito. Porque os pais não têm, por exemplo, direitos de decidirem ou de quererem decidir sobre a profissão que o filho deseja exercer. Se o filho já está na idade de escolher a sua profissão, de fazer o seu vestibular, por exemplo, cabe a ele escolher aquela que mais aptidão ele sinta, mais simpatia. Claro, os pais podem dar suas opiniões, esclarecer, mas sem querer impor. Precisamos lembrar que os nossos entes queridos não
necessariamente precisam ter as mesmas opiniões e o mesmo gosto, o mesmo modo de pensar e agir que o outro. Tem maridos que acham que as esposas precisam apoiá-lo sempre em suas decisões, em seu modo de pensar, em seu modo de agir, esquecidos que elas são seres humanos que têm a sua individualidade e que pensam e agem diferente, assim como vice-versa. Tem esposas que assim também agem. Então é necessário que aprendamos que os nossos entes queridos precisam ser respeitados em sua maneira de ser. Quando eu estava estudando, eu lembrei o que Jesus disse: a cada um segundo suas obras. Por que Jesus disse isso? Porque conforme aquilo que nós pensamos, falamos e agimos, haveremos de colher no futuro o resultado desse plantio. E ninguém pode querer colher misericórdia se plantou crueldade. Não se pode colher perdão se só se plantou vingança. Ninguém pode querer tolerância se não pôde entender as necessidades, as limitações e as dificuldades do nosso próximo. Entretanto, muitos confundem liberdade com libertinagem. Embora libertinagem esteja mais ligado assim ao sexo desregrado, que também é uma forma equivocada, não é, de liberdade, é uma liberdade mal conduzida, mas também o sentido de libertinagem é extrapolação dos limites de liberdade, sem regras, sem moderação. E quantos, em nome da liberdade de expressão, agridem outras pessoas através das palavras? Quantos outros ainda que querem usar sua liberdade e desrespeitam o sono das pessoas, ouvindo músicas estridentes até altas horas da noite, perturbando a paz alheia. Então nós sempre estamos tentando usar a nossa liberdade em detrimento da liberdade do nosso próximo. Por exemplo, nós observamos as determinadas mulheres que, diante de uma gravidez indesejada, elas dizem que ela é uma criatura livre que tem direito a decidir sobre o seu próprio corpo, porque a sua vida lhe pertence. E sem querer julgar essas pobres criaturas, nós precisamos esclarecer que ela bem podia lembrar que aquela criaturinha que está ali se formando, que seu corpinho está se formando em seu seio, ele também poderia dizer que tem direito à vida, tem direito à liberdade de viver, porque mesmo que elas, muitas delas, e acredito que a maioria, não compreendam, não aceitem, não saibam que o embrião, o feto, não é um amontoado de carne. Ali já está, a partir da concepção, já existe um espírito ligado àquele corpo para aquele destino que está ali reservado a ele.
E ela, mesmo sem lembrar, concordou com essa gravidez no plano espiritual. Até mesmo diante de um estupro, que é algo terrível, traumatizante, dolorosíssimo, mas elas não compreendem hoje que já sabiam que iriam passar por essa prova tão dolorosa e que o resultado seria uma gravidez muito indesejada quando aqui no corpo, mas que já havia uma programação, não para o estupro, mas para uma possibilidade disso acontecer devido à forma com que ela agiu, com que ela usou a sua liberdade em outras existências, fazendo muitas vezes a outrem aquilo mesmo que hoje está passando, sofrendo. Mas existe também homens, não é, que até compreendem que devem respeitar o direito do seu próximo, mas em casa são verdadeiros déspotas, trazendo os subordinados e a família tratando de uma forma desrespeitosa diante da liberdade deles. E eles fazem isso simplesmente por egoísmo, por orgulho, por vaidade. Eles sabem que não devem fazer, mas fazem. Mas o maior exemplo que nós temos do respeito ao uso da liberdade foi Jesus que nos trouxe, né? Ele que nunca invadiu a área de decisão de quem quer que fosse. Ele que sempre respeitou a liberdade do próximo, nunca impôs nada a ninguém. Os seus ensinamentos foram lançados como sementes de amor e de verdade, sem exigências, sem imposições, com respeito ao limite e ao interesse de cada um. E por sentir em profundidade essa postura do Mestre Jesus, foi que Paulo disse em sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, vamos encontrar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com essa afirmativa, o mestre certamente queria dizer que a verdadeira liberdade é aquela do espírito, nascida da compreensão do entendimento das leis da vida, pois à medida que o espírito conhece a verdade, aprende a usar a sua liberdade com sabedoria, em consonância com os princípios de respeito à liberdade do próximo. E ainda o nosso irmão Rodolfo Caligares, no seu livro As Leis Morais, ele acrescenta que, sem dúvida, estamos ainda muito distantes de uma vivência mundial de integral respeito às liberdades humanas. Todavia, já as aceitamos como um ideal a ser atingido. E isso é um grande passo, pois tal concordância há de levar-nos mais dia, menos dia, a esse estado de paz e de felicidade a que todos aspiramos. Pois, meus irmãos, essa felicidade que é aspirada por todos nós só poderemos encontrar no dia que nós
fizermos naturalmente ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Assim falava Jesus. E ainda hoje, depois de mais de 2000 anos, nós ainda temos dificuldade. Qual é a nossa dificuldade? De compreender esse ensinamento, de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros nos fizessem. Isso não é tão natural, isso não é compreensível a todo mundo. Todo mundo não gostaria que os outros nos fizessem só coisas boas. Então, como é difícil a gente fazer aos outros apenas aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem? Por que é difícil? Porque nós temos os ensinamentos do Mestre aqui, na inteligência. Nós ainda não desenvolvemos as asas, as duas asas. Principalmente a asa da moralidade, da espiritualidade. Em plena transição planetária, quando o planeta está passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, nós, a grande maioria dos seus habitantes, ainda não conseguimos fazer ao nosso próximo só aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Porque ainda não depuramos os nossos sentimentos. Aí temos a compreensão, sabemos o que é certo e até desejamos tanto colocar dentro das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, tudo o que o Evangelho de Jesus diz. E aí, sim, sabemos que seríamos felizes, mas estamos ainda arraigados ao nosso primitivismo, à fera ancestral que ainda vive dentro de nós. Ainda estamos apegados à matéria, a essas coisas transitórias. E não compreendemos a imensa necessidade de conquistarmos as virtudes, a humildade, a caridade, a benevolência. Se fizermos isso no nosso dia a dia, através de pequenas atitudes, controlando de alguma forma as atitudes negativas, os pensamentos inferiores, negativos, as palavras vãs, grosseiras. Se soubéssemos nos calar diante daquele que tem uma ironia ou diante de uma agressão, tudo isso já teríamos conquistado. Mas nós somos difíceis de nos dobrar. Por isso que a dor é necessária. Porque só ela, quando o amor não consegue, é que pode nos mostrar o caminho. Mas agora vamos conversar um pouco, lembrando do início, quando nós perguntamos ou dissemos que Deus criou a lei de liberdade para que seus filhos a usassem como bem entendessem, lembram?
Mas agora nós chegamos a uma conclusão, não chegamos? Sim. Na verdade, Deus criou a lei de liberdade para que seus filhos pudessem pensar, falar e agir utilizando a liberdade com responsabilidade. Não foi isso que nós estudamos? Nós chegamos à conclusão? Diante dos seus semelhantes, amando-os e respeitando sempre. E tem mais, não é apenas diante dos outros que nós precisamos agir com responsabilidade, não. Temos também que higienizar os nossos pensamentos, mesmo que não sejam direcionados aos outros, porque podem prejudicar a nós próprios. Nós estamos aqui na Terra para progredir moral e espiritualmente. Dessa forma, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos. E é por isso que Jesus dizia: onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E Haroldo Dutra Dias diz que ele, Jesus, queria se referir ao nosso tema central. E o que é o nosso tema central? São todos aqueles pensamentos que mais visitam a nossa casa mental, que os alimentamos cotidianamente, constantemente, e que nem sequer percebemos. E Haroldo Dutra diz que todos nós temos um tema central, pois se nós não paramos de pensar, o problema é a falta de consciência daquilo que pensamos com tanta constância. Mas nós sabemos que, porque somos espíritos imperfeitos, a grande probabilidade é de que sejam pensamentos inferiores. E aí é que os espíritos sofredores se aproveitam e nos influenciam. Por quê? Porque eles conhecem o nosso tema central. Eles conhecem todos os nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos ficam plasmados na nossa aura, na nossa psicosfera espiritual. E eles leem até as imagens que nós plasmamos. E é por isso que eles nos envolvem e armam tramas contra nós. E nós caímos. Porque nós não costumamos selecionar aquilo que pensamos e lhes entregamos de bandeja o nosso tesouro. E nem sequer percebemos que fazemos isso. E é por isso que acontecem as obsessões. Que à medida que eles conhecem os nossos pensamentos, sabem o que precisamos, as nossas tentações, e aí vão nos envolvendo. E às vezes se dá grandes obsessões. Apesar de Jesus também disse, por isso, ele disse: orai e vigiai para não cairdes em tentação. E quando oramos e vigiamos, nós cortamos a ligação com os espíritos inferiores. A nossa vibração se eleva e aquela ligação é cortada. Mas se nós negligenciarmos a vigilância e a oração, podemos sofrer grandes processos de obsessão.
Por isso é tão importante orarmos, nos ligarmos a Deus, nos envolvermos com a espiritualidade amiga, lermos bons livros que elevem a nossa vibração, que falem de Jesus, que nos ensine como caminhar, porque nós somos muito frágeis ainda. Dessa forma, meus irmãos, precisamos compreender a nossa própria necessidade, a nossa necessidade de prestarmos mais atenção aos nossos pensamentos, de observarmos o que estou pensando. E aí, assim agindo, poderemos chegar a um autoconhecimento, porque vamos descobrir que não somos essa candura de pessoa que pensamos que somos, não. Através dos nossos pensamentos mais íntimos e mais secretos, vamos ver aquilatar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos vícios. E o autoconhecimento, apesar de doloroso, é muito necessário para que possamos fazer a reforma íntima, para que possamos buscar as virtudes, conter a nossa inferioridade, os nossos vícios, transformando-os, trocando-os com exercícios pequenos, cotidianos de amor ao próximo. E aí, então, podermos conhecer a verdadeira felicidade. Enquanto isso, não é? Enquanto isso, vou só agradecer a vocês a atenção e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade. Divino amigo Jesus, o coração está repleto de alegria, porque, Senhor, falar sobre Ti proporciona a qualquer pessoa uma paz, uma felicidade, uma harmonia íntima incomparáveis. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. E vos pedimos também pela saúde de todos nós, todas as pessoas que nos estão assistindo, como também aqueles outros, Senhor, de todo o nosso planeta, que nesses instantes estão passando por dores, por provas, por expiações bastante dolorosas. Que o Teu amor, Senhor, possa consolar, confortar e fortalecer cada coração. Muito obrigada, Senhor. Que fica conosco e Tua paz siga com todos os nossos irmãos. Muita paz.